Boa noite a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando pela internet. Nós vamos estar começando agora uma palavra especial. E antes de começar a palavra, eu queria só avisar a igreja e até você também que está nos acompanhando, para não se esquecer que a semana que vem, no próximo sábado, nós teremos novamente a nossa Santa Ceia. Nós tivemos ontem uma Santa Ceia que foi muito especial, mas nós vamos repetir no próximo sábado em virtude de feriado, algumas pessoas viajando. Foi feriado ou não? Ah, tá. E então sábado que vem nós teremos Santa Ceia de novo. Amém? Fala para quem está do teu lado, você não veio, você pode vir agora. Repita comigo: o reino de Deus é para os fortes. O reino de Deus é para os fortes. Tem algum fraco aqui? Não? Engraçado. A Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se não tiver nenhum fraco aqui, como Deus vai fazer para liberar o poder dele na nossa vida? O reino de Deus é para os fortes. Mas você tem que entender que essa força não é a tua força nem a minha força. Olha que coisa mais interessante. O reino de Deus é para os fortes, mas isso não é sinal que nós somos fortes. Ele é a nossa força. Amém? Repita comigo: o reino de Deus é para os fortes. Amém. Nós temos vivido dias de guerra, dias de muita movimentação no espírito. Quem tem um pouco de discernimento percebe a agitação no mundo espiritual. Dias de movimento, dias de guerra, dias onde Deus tem preparado os seus valentes. Há valente aqui? Amém. Agora vocês ficam com medo de responder e ser pegadinha. E ontem nós ouvimos uma palavra muito precisa do apóstolo L, e que eu gostaria de iniciar hoje, como eu disse, recapitulando alguns pontos. Conforme ele ia pregando, Deus ia ministrando ao meu coração, e eu tomei nota de alguns pontos importantes. Como eu falei no momento das ofertas, principalmente da diferença entre salvação e reino. Se você quiser tomar nota disso, isso é algo que serve para o resto da tua vida. Você entender e para você explicar para alguém a diferença entre salvação e reino. Primeiro ponto: a salvação é graça. Repita comigo: salvação é pela graça. A salvação, a gente simplesmente recebe algo que foi conquistado por nós através de Cristo. O reino é pela força. Salvação é graça, o reino é pela força. Salvação você recebe, e o reino você tem que manifestar. A salvação foi conquistada, o reino você participa da conquista. Olha a diferença. Nós vivemos hoje dias onde o evangelho do reino tem sido pregado como nunca antes. Por séculos a igreja pregou o evangelho da salvação. Por séculos a igreja foi uma igreja passiva, porque aprendeu a receber a salvação, mas não aprendeu a manifestar o reino. Porque a salvação você recebe, a salvação foi conquistada, mas no reino eu participo da conquista junto com Cristo. A salvação é algo individual. A gente até fala muito isso para filhos, né? A salvação é individual, é a tua vida com Deus, não é? Não adianta você ser filho de alguém que é uma bênção. Filho de pastor não é pastorzinho. Tem uma frase que eu acho insuportável: nasci em berço evangélico. Gente, isso é terrível. Isso arrepia até a alma. A salvação é individual. Você pode ter nascido em berço evangélico, berço espírita, não quer dizer nada. A salvação é fruto da graça de Deus que um dia você decide receber sobre a tua vida. Agora, o reino não é individual, o reino é corpo. A salvação você alcança sozinho pela fé. O reino, para você conquistar, para você participar, você tem que ter vida de corpo. Ou você tem mentalidade de reino e entende a importância de cada pessoa ao teu lado, ou você vai ser uma pessoa salva sem entender a dimensão do que é o reino, porque a sua visão não passa do teu umbigo.
Tudo isso são pontos daquilo que Deus falou conosco ontem através do apóstolo Hélio. Eu só estou recapitulando. Mas eu quis recapitular porque a gente precisa entender o que a gente quer da nossa vida. Você quer entrar no navio comendo bolachinha de água e sal e chegar no seu destino, ou você quer desfrutar de tudo que te foi conquistado? É a diferença de salvação e reino. Salvação é mais simples, basta com que você se arrependa. Quem tinha que se esforçar, quem teve que se doar, quem teve que se entregar, já fez, já foi pago, já foi consumado. Agora, no reino de Deus, as coisas são diferentes. Você ser um cristão salvo não é difícil, porque o arrependimento, o sangue de Jesus te purifica e a graça te alcança. Agora, o reino de Deus, eu queria ler alguns versículos. Se você quiser, você não precisa nem abrir sua Bíblia, que eu vou ser bem rápido. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Repita comigo: pela força. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Todo homem necessita empregar força para entrar no reino de Deus. Pergunta para quem está do teu lado: qual tem sido o teu esforço para entrar no reino até hoje? Você acha que vir num culto de domingo ouvir a palavra, você acha que ter uma carteirinha de membro de igreja, você acha que bater no peito e falar que é evangélico é sinal que você faz parte do reino de Deus? Qual esforço tem empregado na tua vida para você fazer parte disso? Você se esforça para caminhar em santidade? Ou você não está nem aí com o nível de pecado com que você vive? O reino de Deus necessita esforço para que possa se entrar nele. 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E eu quero te dizer uma coisa: muitos pregadores pregam um evangelho de salvação porque não tem esforço para entrar no reino de Deus. Muitas pessoas pregam a palavra escrita porque não tem revelação do que é o reino de Deus. Sem revelação, você está fadado à derrota. E eu vou te explicar por que nessa noite. Quando você caminha sem uma revelação pessoal de quem é Cristo, você pode ter problemas na sua vida. No meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio de dias de guerra, a revelação do Cristo é que nos sustenta. Sabe qual é o grande conflito da igreja para essa geração? A geração Y, seja lá o nome que você quiser dar para a galera mais nova que está chegando aí. Sabe qual que é o grande conflito da igreja em chegar a essas pessoas? E quando eu falo dessas pessoas, eu não estou falando só dos jovens não, porque nós que convivemos com essa geração que está chegando, acabamos sendo contagiados por eles. Os ambientes de trabalho estão cheios disso. Pessoas mais velhas com aqueles que estão chegando, e você tem que se adaptar. De alguma forma você vai sendo influenciado pelo que está acontecendo nessa época. E sabe qual a dificuldade dessa geração? Nós vivemos dias em que, como eu falei, o reino de Deus tem avançado sobre a face da terra. Nós vivemos dias como nunca se viu antes, onde as estruturas religiosas estão sendo derrubadas. Nós vivemos dias onde Deus está levantando uma igreja plena no entendimento, na visão, na manifestação de justiça, de gozo, de paz. Porém, isso está acontecendo diante de uma geração extremamente egoísta e invejosa, como nunca houve antes na história. Nunca se viu tanta inveja, nunca se viu tanto egoísmo.
e nunca se viu tanta frustração, tristeza e depressão na história da humanidade. E não sou eu que estou te dizendo. A última revista super interessante para quem quiser comprar, deve estar nas bancas ainda, fala, o tema é tristeza. Na história da humanidade, nunca houve uma geração tão triste, tão deprimida, tão frustrada. Vamos entender por quê. Ontem nós ouvimos uma palavra aqui sobre raiz de iniquidade. E o apóstolo L, no meio de toda a sua explanação das raízes que nós às vezes herdamos dos nossos antepassados, ele colocou algo interessante, que é um sinal daqueles que trazem essa semente de iniquidade dentro de si. Essas pessoas não suportam ver o outro vencer. Quando nós carregamos uma semente, uma raiz de iniquidade dentro de nós, a gente não suporta ver a vitória de alguém que está do nosso lado. Porque a raiz de iniquidade manifesta, entre outras coisas, a inveja. A raiz de iniquidade manifesta, entre outras coisas, o complexo. A raiz de iniquidade manifesta, entre outras coisas, o sentimento de inferioridade. E a pergunta básica é: por que ele, não eu? Porque a raiz de iniquidade te impede de viver o reino de Deus, já que o reino de Deus é corpo, e a raiz de iniquidade faz com que você foque, que você olhe a sua vida na perspectiva do eu, o egocentrismo. Existe uma fórmula muito simples para a gente definir frustração. Repita comigo: realidade menos expectativa. Anota isso também. Todas as vezes que a tua realidade supera a tua expectativa, ou seja, a conta fica positiva, você se depara com uma pessoa que está bem. Todas as vezes que a realidade acaba sendo menor do que aquilo que você gerou de expectativa, você acaba se frustrando na vida. E eu estou te dando essa fórmula porque hoje nós estamos numa geração de pessoas frustradas, e isso se reflete dentro das igrejas. Eu sempre falo o quanto eu me assusto com pessoas, com jovens de 18, 19, 20 anos frustrados com a vida. Eu ainda não conquistei nada, eu não sei com quem eu vou me casar. Falei: meu amigo, você está com quantos anos mesmo? 70? Não, 18. Parece que você está falando com um senhor de 70 anos. Tamanha frustração que as pessoas têm, porque tem uma necessidade de ver as coisas acontecerem rápido, que é a característica dessa geração. Só que quando a expectativa é muito alta e a realidade é a diferença, qual que é o resultado? Tristeza, depressão e frustração. Essa pressão tem sido imposta pela sociedade, pela competitividade do mercado de trabalho, pelas redes sociais, pelas conversas nos ambientes de trabalho. E nós estamos diante de uma geração de órfãos, de pessoas que não têm pais para aconselharem, que não têm pais para estabelecerem fundamentos, que não possuem pais para falar assim: meu filho, não é dessa maneira. Você pode conduzir a sua vida baseada em sonhos pessoais, ou você pode conduzir a sua vida baseado nos sonhos de Deus. Se você conduzir a sua vida baseado nos sonhos pessoais, você vai ser alimentado o tempo inteiro pela mídia, com sonhos que são muitas vezes inatingíveis, e você vai se frustrar. Mas quando você está disposto a abrir mão dos teus sonhos e viver o sonho de Deus, Deus vai implantar em você sonhos que Ele sonhou para você, e por isso Ele vai te dar condições de viver. Uma pessoa que tem uma mentalidade de reino e que sonha o sonho de Deus não se frustra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele tem uma promessa na tua vida, Ele vai cumprir. Aleluia! E você sabe qual que é o parâmetro que a gente tem? Jovens de 18, 20 anos que se tornaram bilionários, criando rede social, montando sites de venda na internet.
Esses jovens se tornam bilionários na mesma velocidade que empresas centenárias fecham as portas. E daí você vive uma realidade que o mundo nunca viveu. Como que um cara que cria uma rede social chamada Facebook fica bilionário da noite para o dia? E empresas que empregam centenas, milhares de pessoas fecham as portas e declaram falência. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos hoje. É para essa geração que nós pregamos. É preciso entender o momento da história que nós estamos vivendo, porque isso, de uma forma mais ampla ou menor, atinge a tua vida. Você é influenciado por isso, porque a gente vê essas pessoas enriquecendo com essa velocidade, e a gente começa a criar expectativas. Esse mundo de mudanças rápidas é um mundo de ilusão, onde todos à minha volta são felizes, menos eu. Sabe o que é isso? Repita comigo: geração Facebook e Instagram. Essa palavra Deus me deu faz uma semana, e eu estou estruturando ela. Geração Facebook e Instagram. Você tem algum amigo no Facebook que é triste? Você tem algum amigo no Facebook que posta uma foto quando ele acorda? Os seus amigos do Facebook parece que eles não têm bafo, que eles não têm o cabelo despenteado, que eles estão sempre maquiados, bonitos, bem-sucedidos. No Instagram está todo mundo sempre passeando, comendo bem, né? Ou é prato de comida maravilhosa, ou é tal. E ontem eu estava falando com o Felipe Arca sobre o pior ainda, é o LinkedIn, né? Que é uma rede social para perfil profissional. Um dia eu entrei nesse LinkedIn aí, eu tenho um perfil lá, e eu encontrei um funcionário que trabalha na minha empresa. E eu tive uma surpresa, quando eu li o perfil do cara, eu falei, não é a pessoa que trabalha comigo. Aptidão para isso, talento para aquilo, curso disso, curso daquilo. O cara enche tanto o currículo dele, e uma pose com terno e gravata, que eu nunca vi ele usar na minha vida, que você olha e fala assim, não, esse é o cara. Esse cara tem que assumir a minha função de diretor, eu vou trabalhar para ele. E você sabe o que acontece quando você vai sendo contagiado, porque as pessoas gastam mais tempo no Facebook do que lendo a Bíblia. Porque as pessoas gastam mais tempo nas redes sociais do que orando e ouvindo a voz de Deus. E você vai sendo cheio disso. Tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, tá todo mundo casando, tá todo mundo passeando, e só eu tô aqui. Gente, para pensar, quem que posta no Facebook, a não ser uns tontos que às vezes tem, terminaram comigo, eu estou infeliz. É 1% dos tontos que expõem a sua vida nesse ponto. Eu dormi de lado, acordei com a cara amassada, olha como estou, e põe uma foto inchada com a cara assim. Alguém faz isso? Nossa, comi demais hoje no almoço, olha o tamanho da minha barriga, e tira a foto. Alguém vê isso no Instagram e no Facebook? Nossa, estou precisando de ajuda, estou desempregado há 3 meses, está faltando tudo aqui dentro de casa. Vendi a casa boa que eu morava porque perdi emprego, agora estou morando nessa casinha aqui na favela, e tira a foto. Você vê isso acontecendo no Facebook, Instagram, em rede social, perfil do LinkedIn? Você não vê, porque é um mundo de ilusão, as pessoas só põem o que passa de bom na sua vida. Só que se você não entende isso e você se enche daquilo, você fala, está acontecendo tudo com todo mundo menos comigo. E é capaz de você sair do Facebook depois de 1 hora olhando o perfil dos seus amigos e ficar 2 minutos na presença de Deus só para falar assim, por que comigo não? Um mundo irreal, um mundo virtual, que tem contribuído para que essa geração seja uma das gerações mais infelizes da história. E eu não estou falando mal de rede social, eu faço uso delas, para postar mensagem bíblica, para divulgar empreendimentos da empresa, eu faço uso das redes sociais, mas tem que saber fazer uso, tem que ter maturidade para usar.
tem que saber o que você absorve. Tem gente que fala assim: eu nunca mais assisti novela, mas está se enchendo de podridão em rede social. Quando eu vejo um perfil de um amigo que está postando muita besteira, eu já corto o cara. Se por acaso você for cortado de alguma rede social minha, não venha brigar comigo, eu tenho a liberdade de cortar quem eu quiser, à medida que eu acho que não é conveniente. E você devia fazer o mesmo. E por isso existe um conflito, e por isso existe uma guerra, porque ainda existe espaço para um espírito de Jezabel que manipula, que influencia, que lança sementes na sua mente, de que tudo na sua vida não vai bem, que você é infeliz, que as pessoas são mais bem-sucedidas que você, e você, ao invés de gerar e de crescer com espírito de gratidão, você se alimenta de uma murmuração por aquilo que você ainda não conseguiu alcançar. Como falar de um reino que é conquistado através do corpo? Como falar de 1 João, se nós estamos querendo viver, um evangelho pessoal? Abra sua Bíblia em 1 João 3, 16 e 17, foi lido ontem. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Como que a gente vai falar de dar a vida por alguém? Como que a gente vai falar de um evangelho desse hoje em dia, que os homens não dão a vida nem pelas suas esposas? Marido que não dá a vida pela sua esposa, vai dar pelo irmão da igreja? Por isso eu te digo, o reino de Deus não é para todos, o reino de Deus é para os fortes, para aqueles que têm a coragem de viver esse nível de palavra, não fortes na sua força, fortes o suficientes para morrerem para si mesmo, fortes o suficientes para seguirem o exemplo daquele que iniciou essa história de reino. E como ele iniciou? Morrendo por mim e por você, abrindo mão da sua glória. E sabe quem diz isso? A própria palavra. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos do 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. A Bíblia fala o seguinte, antes de começar esse versículo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, a Bíblia nos fala da mesma forma que Ele teve a capacidade de morrer pelos outros, de abrir mão da sua glória, vocês devem ter esse mesmo sentimento para poderem viver o reino. Abrir mão da sua glória, abrir mão do seu eu, morrer para si mesmo, em favor de outros. Isso é reino de Deus. Por isso o reino de Deus é para fortes, porque no meio de uma geração egoísta, no meio de uma geração que olha somente para si, viver essa palavra é necessário coragem, é necessário entrega, é necessário morte. Só quem nasce de novo pode entrar no reino de Deus. E para nascer de novo é necessário que você morra para esse mundo, é necessário que você morra para o eu. Aqueles que são salvos e continuam sendo guiados pelas suas emoções, dominados muitas vezes nas suas estruturas mentais, são pessoas que não têm coragem de estabelecer pactos. A fé
a sua fé é tão emotiva que ele se torna tímido para assumir sua posição diante de amigos e parentes. Esse é o evangelho do salvo. Uma fé tímida, covarde. Às vezes não assume a sua posição nem diante daqueles que estão à sua volta. E se ouvir um barulhinho de tambor de guerra, então sai correndo. Que guerrear? Que isso, a minha vida está em paz, eu vou entrar em guerra por alguém, pelos outros. A gente não consegue entender as coisas. Repita comigo: o reino de Deus é para os fortes. O reino de Deus não tem espaço para covardes. E isso serve para qualquer tipo de pessoa, inclusive ministros. Sabe por quê? Porque o maior perigo em uma guerra é você não saber fazer uso das armas que você possui. Quando a palavra de Deus nos descreve em Efésios as armas de guerra, a armadura de Deus, ela é constituída de 5 partes. 4 partes delas são elementos de defesa. Só tem uma arma de ataque. Sabe qual é? Sabe qual é a única arma de ataque? É a espada. E quando a gente vê isso, os religiosos pegam, levantam a Bíblia e falam assim: aqui é a minha espada. Uns levantam os canivetinhos desse tamanho, com as bolsinhas, né, que tem vergonha de falar para os outros que é cristão. Daí ó a minha espada. Meu amado, você pega a Bíblia, vai diante de um endemoniado e balança ela assim: a minha espada. Ele vai rir na sua cara, capaz de rasgar a Bíblia em cima de você. A espada não é a palavra escrita. A espada é a palavra revelada no teu espírito. Sabe por que a espada é a palavra revelada no teu espírito? Aqui tem uma coisa legal, hein? Essa aí vocês podem até falar uau. A espada é uma palavra a espada é uma arma de ataque, porque é a espada do espírito. E no espírito o diabo não pode pôr a mão, é algo que ele não tem acesso. Amém? Essa arma, essa espada não funciona nas mãos do diabo, ele não tem acesso ao espírito. Por isso que quando eu falo de espada, eu estou falando de rema, de palavra revelada. O que te faz atacar Satanás é a revelação que você traz dentro de você de quem é o Cristo. Como diria o apóstolo Hélio, vocês não estão entendendo. Eu vou ser mais claro. Você não tem como ir para a guerra segurando a espada de alguém. Vocês não entenderam nada. Davi, quando foi diante de Golias, Saul deu a armadura dele, deu a espada dele na mão dele. Ele falou: não dá para eu ir para a guerra com isso. Isso é algo profético. Sabe por quê? Ele tinha que vencer Golias com base na revelação que ele tinha do Deus que o ajudou a vencer o leão e o urso. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Cristão que vive de revelação do outro, na hora que a briga pega legal, ele não consegue usar da revelação do outro para vencer sua batalha. Ministro que está me assistindo e copiando a palavra para pregar para os seus discípulos, se isso não for revelação na sua vida, você toma cuidado. Sabe por quê? Porque o contra-ataque do diabo é em cima da arma que você usa. Se você usa uma revelação que Deus me deu e ministra sem revelação na tua vida, quando Satanás te contra-atacar, você está perdido. Daí você vai me perguntar assim: do que você está falando? Eu vou te falar. Quando Jesus saiu do batismo no Jordão, o Pai soltou um rema sobre ele: tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Saiu uma revelação de Deus sobre Cristo. Amém? Quem recebeu essa revelação? O próprio Cristo saiu com essa palavra e foi aonde? Ao deserto, contra-ataque do diabo. Deus fala para Satanás: tu és Deus fala para Jesus: tu és meu filho amado. Quando ele chega no deserto, o que Satanás fala para ele? Se tu és o filho de Deus. Sabe qual que é o contra-ataque do diabo? É ir contra a palavra que você acabou de receber.
Por isso a Bíblia fala daquela parábola do semeador, que quando saiu a semear, as aves vinham e tentavam roubar as sementes. A estratégia do diabo é contra-atacar você na palavra que você recebeu. Se essa palavra não for uma revelação no teu espírito, ele pode roubar. Você não está entendendo o que eu estou te falando. Meu amado, enquanto a palavra não se transforma numa revelação dentro de você, ela é roubada. E Satanás, ele vai te provar naquilo que você declara. Por isso não pregue palavra que não seja revelação na tua vida. Ministro que fica pegando palavra em site na internet, ministro que fica copiando palavra de outros para pregar, aprenda a ter revelação e vida de intimidade com Deus. Porque cada palavra que você ministra, depois Satanás te ataca naquilo que você falou. Mas quando você tem revelação de algo, quando aquilo é algo que foi gerado como um rema no teu espírito, ele não pode nem chegar perto, porque ele não tem acesso ao espírito. E você declara essa palavra, e você decreta essa palavra, e o inimigo tem que fugir de você. A espada é uma arma de ataque. E quando a gente fala de espada, eu não estou falando da Bíblia, não estou falando da letra, não estou falando do que está escrito. Eu estou falando da revelação do Espírito na nossa vida. Quando você tem essa revelação, quando você entende o que está acontecendo, por isso nessa noite, a Leila falou profeticamente, é uma noite de você aprender a ter revelação, ser ativado no teu espírito. Quando você entende que a guerra que nós estamos travados é uma revelação no teu espírito, você guerreia com força. Quando você entende que uma primícia pode produzir libertação, e isso se transforma num rema na tua vida, você dá com alegria. Aleluia. Depois que a palavra de Deus é recebida, a estratégia do inimigo é o tipo de um contra-ataque. Ele trabalha para colocar em dúvida a palavra dentro de nós. Ele quer atingir as nossas debilidades. Como o apóstolo Eli disse ontem, existe um paralelo em tudo que Deus faz nas trevas. Se Deus nos faz forte nas nossas fraquezas, Satanás faz o contrário, ele nos ataca nas nossas fraquezas. Deus usa as nossas fraquezas para manifestar a sua força, e Satanás usa as nossas fraquezas para tentar nos roubar o que Deus colocou. Na mesma área da tua vida em que Deus quer te fazer vencer, Satanás quer te destruir. Na mesma revelação que vem para te libertar, é a mesma que Satanás vem para te contra-atacar. Isso é verdade na tua vida? Ué, você não é crente? A estratégia é sempre contrária ao que você recebeu. E é por isso que eu falo que existe um perigo em guerrear com a espada do outro. Biblicamente falando, você não pode guerrear com a espada de outro. Você não pode ir para a guerra com a minha revelação até que ela se torne revelação na tua vida. Você não está entendendo. Os combates ocorrem em níveis espirituais. E por isso está escrito que Deus não nos permite ser provados além das nossas forças. É como se Deus estabelecesse a regra do jogo. Ele permite, e Satanás se submete a essa regra. Ou seja, ele nos ataca conforme o nosso nível de revelação. Conforme o nível de glória, é o nível do ataque que você recebe. Porque Deus não nos deixa ser provados além do que a gente possa resistir. Eu tenho um nível de revelação, é o nível da guerra que eu tenho que enfrentar. Por isso que nós precisamos entender que a guerra nunca acaba, como a pastora Luciana pregou dias atrás. Não adianta você falar, não quero guerra. Nós estamos sempre em guerra, cada um em um nível. Conforme o nosso papel no reino. E daí você fala assim, caramba, eu vou te falar uma coisa, eu já quero te pedir perdão antes de eu te falar. Como vocês não sabem o que eu vou falar, vocês me perdoam? Alguém tá... Vocês me perdoam? Você sabe que é por causa disso que Satanás tem alguns que eles nem atacam?
Tem pessoas que Satanás nem ataca. Se Satanás não te ataca, imagina o nível que você está vivendo com Deus. Deus fala assim, não, isso aí você não pode atacar. Ele não aguenta nada, porque o nível de revelação dele, a espada dele, não é nem um canivete para ele guerrear com você. Então Deus te preserva. À medida que você vai avançando em conhecimento, Deus vai te colocando à frente para guerrear com o reino. Então porque Deus é um Deus de justiça. Eu não sei se você consegue entender isso. Deus ele não permite nenhum tipo de guerra injusta. E Deus poderia ter fulminado Satanás, mas ele falou, não, você vai perder para os meus filhos. E à medida que nós vamos alcançando revelação, as nossas guerras saem de demônios baixos para principados, potestades. Nós paramos de falar de transformação de uma igreja para falar de transformação de cidade, transformação de nações e transformação do mundo. Por isso eu te digo, o reino de Deus é para os fortes. É por isso que muitas pessoas ouvem isso e falam assim, eu quero te animar nessa noite. Eu quero te animar nessa noite e falar assim, sabe de uma coisa, eu quero continuar salvo, né? Comendo bolachinha de água e sal. Porque o reino de Deus é para os fortes. Se você não quer guerrear, não entra no reino. Continue salvo, emotivo e almático. Porque essas estruturas mentais não são condizentes com a vida de reino. Quando você entra no reino, isso é arrancado da tua mentalidade. Ficou bom essa, né? Salvo, emotivo e almático. Vou pregar outro dia sobre isso. No reino de Deus é fundamental ouvir a voz de Deus. Você ter o seu rema. Porque quando você tem o seu rema, que é a revelação da palavra, a palavra revelada dentro de você, é isso que te dá vitória. Sabe, quando essa semana no meio da guerra, Deus me falou assim, traz para mim uma primícia. E nós separamos uma primícia poderosa para entregar a Deus. Aquilo foi um rema, foi uma revelação de ouvir a voz de Deus. Aquilo foi uma estratégia que Deus nos deu em momentos de intimidade com Ele, para que a gente pudesse fazer naquele momento preciso. Quando você tem intimidade com Deus, quando você ouve a voz de Deus, quando é liberado o rema, revelação de Deus sobre a tua vida, é uma arma que é um golpe mortal nas trevas. E você tem que ter a tua revelação pessoal. Por isso, quando Jesus caminhava com os discípulos, ele perguntava, o que os homens dizem que eu sou? Daí, uns dizem que você é Elias, outros dizem que tu és um profeta. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? Sabe o que Jesus estava fazendo? Estimulando eles a que cada um pudesse ter sua revelação pessoal. Nessa noite o Espírito Santo está te estimulando para que você possa, está te ativando o teu espírito para que você possa olhar para você mesmo e falar, qual que é a revelação que eu tenho de Cristo? Eu queria te perguntar nessa noite, porque eu ouço Deus falar comigo nessa hora, pergunte a Ele, quem é Cristo para você? Quem é o Cristo para você? Quem é o Cristo para você que está me assistindo? É uma religião? É uma estrutura? É aquela pessoa que nasceu em 24, 25 de dezembro, que está lá no presépio, ou então está numa cruz ensanguentado, com uma cara de coitadinho? Aquela imagem que está na cruz, que está em muitas igrejas, que estão nos centros de macumba também, nos centros espíritas. Se essa revelação que você tem de Cristo, eu quero te dizer que ela é mentirosa. Cristo não é uma figura morta, limitada. Cristo é alguém que venceu, que está vivo, que foi responsável pela implantação do reino sobre a face da terra, e que hoje intercede por nós, que enviou o seu Espírito para habitar em nós, para que nós continuemos a obra que Ele iniciou de implantação do reino de Deus sobre a face da terra. E se você foi alistado para essa guerra, o que você tem feito nessa guerra? Com a revelação que você tem, o que você tem feito com ela? Eu queria finalizar com algo importante.
No reino de Deus, nas guerras que nós travamos, as vitórias já estão asseguradas. Deus não nos deixa entrar numa batalha onde a gente corre o risco de perder. Fala para quem está do teu lado, a luta que você está travando, o Senhor, de antemão, já preparou, já assegurou a sua vitória. Amém? Eu me lembro diante de grandes desafios que eu já passei. Tinham dias que eu vinha falar com o Hélio, e o Hélio falou assim: Kiko, Deus nunca começa algo que Ele não termine. O que Ele começou na sua vida, Ele vai até o final, pode ficar tranquilo. Situações que eu não via solução, eu vi Deus reverter. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E nós precisamos entender que se nós estamos numa guerra, e nessa guerra já existe a vitória assegurada, nós precisamos entender que existe um protocolo de guerra. Repita comigo: protocolo de guerra. E esse protocolo de guerra deve ser cumprido, não só na guerra, mas depois da vitória. Depois que você conquista algo, existe um padrão a ser seguido. E eu quero te alertar hoje, porque quando você conquistar a tua vitória, e você vai conquistar, e você vai alcançar, você já saiba de antemão que Deus tem uma expectativa a teu respeito. Amém? E Deus tem me falado muito sobre isso, comigo e com a Leila. Deus tem falado tanto isso comigo, e Deus me deu uma revelação pessoal disso, e deu outra a Leila. E acredito que a da Leila seja até mais profunda que a minha. E a gente fica num conflito. Eu falo assim: Leila, não precisa ir até aí. Ela fala assim: não, mas o que eu gostaria de fazer era isso. Na mesma palavra, em momentos diferentes, com palavras e versículos diferentes, Deus falou comigo e falou com ela sobre a mesma coisa. E eu queria compartilhar com vocês isso, e preparar vocês para aquilo que vocês vão fazer depois da vitória. Amém? Quantos já conseguem ver suas vitórias? Então preste atenção nisso aqui, porque em poucos dias eu profetizo que você vai precisar colocar em prática isso na sua vida. Aleluia. Eu não estou falando em meses, eu estou falando em poucos dias. Vocês vão colocar isso em prática nas suas vidas. Vocês não, nós vamos, eu também vou. Amém? 1 Samuel 30, versículos 1 e 2. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido a sul. Davi estava numa guerra. Amém? E tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas mulheres, todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém. Porém mataram, tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Bom, Davi estava com o seu exército numa guerra, enquanto ele estava numa frente de batalha, o inimigo atacou por outra frente de batalha e roubou tudo que eles tinham, inclusive suas mulheres e seus filhos. Foram todos levados, saqueados, colocaram fogo no arraial onde eles estavam e foram embora. No versículo 8 e 10 diz a palavra: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue, porque de certo a alcançará, e tudo libertarás. Repita comigo: tudo, tudo, eu trarei de volta. Amém. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram para trás. E perseguiu Davi, ele e 400 homens, pois 200 homens ficaram por não poderem, de cansados que estavam, passarem o ribeiro de Besor. Davi estava com um exército de 600 homens. Quando chegou num determinado momento que eles estavam perseguindo, nós já vencemos o resistir, agora nós estamos avançando, nós estamos perseguindo, e você vai tomar de volta tudo que o inimigo levou da tua vida. Amém?
E pode ser que você se encontre hoje cansado de tanto que você lutou nos últimos dias. Pode ser que você esteja cansado de tanto que você já lutou na sua vida até aqui. E você fala, eu estou cansado. Aquela ressaca pós-guerra. E o Senhor te fala, fortalece, levanta-te, porque a batalha ainda não acabou. Só que no meio disso, no meio de 600, 200 não aguentaram, de tão cansados que estavam, e ficaram para trás. Pode ser que entre os que estão aqui, alguns não consigam ir até o final. Estão cansados. Diante das lutas, das dificuldades, já estão sem esperança. Só que o povo prosseguiu. No versículo, ainda no capítulo 30, no versículo 19, diz assim: e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, tudo quando lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Mesmo com o remanescente do exército, Davi alcançou e trouxe tudo de volta, amém? Se trouxe tudo de volta, filhos, mulheres, despojo, tudo, ele trouxe dos 600, não só dos 400 que foram, mas se trouxe tudo, trouxe também dos 200 que ficaram no meio do caminho, amém? Agora vamos ler o 22 e 25. Então todos os maus e perversos, dentro do exército de Davi tinha maus e perversos? Repita comigo, amém. Dentro da igreja existem pessoas egoístas e perversas? Dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que esses não foram conosco, não lhe daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher, seus filhos, e se vá. A gente foi lá, guerreou, conseguiu conquistar, beleza, dá para eles as mulheres, os filhos, mas o despojo, aquilo que a gente conquistou dos caras, isso aí divide entre a gente que guerreou, não com eles que ficaram. Vamos devolver só o que era deles. Mas o que a gente conquistou é nosso, eles não lutaram junto. Amém? Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente, repita comigo, igualmente. Repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Quem é o Israel de Deus? Levanta a mão. Nós somos a igreja do Cristo vivo. Nós somos o Israel de Deus, nós somos o sonho de Deus, e isso foi estabelecido por estatuto perpétuo. Quando vamos a uma batalha, ainda que pessoas fiquem no meio do caminho, aquilo que nós conquistamos deve ser dividido igualmente entre todos os que foram e os que ficaram. Aqueles que estão preparados para dividir o fruto da tua vitória, diga amém. Aleluia! Aplauda o Senhor! Amém? No reino de Deus, tudo que conquistamos deve ser compartilhado entre todos. O padrão do reino é justiça, e não a nossa justiça, mas a justiça de Deus. Se você não está disposto a dividir, se você não está disposto a compartilhar, se você não está disposto a guerrear por outros, se você não está disposto a abrir mão da sua justiça própria, você não está apto ao reino de Deus. Porque o padrão do reino é aquilo que eu conquisto, eu divido. Porque o reino de Deus é para os fortes. Amém? O reino de Deus é para os fortes. O reino de Deus é para aqueles que estão dispostos a viver um padrão que não é desse mundo. O reino de Deus é o seguinte: eu tenho, meu irmão não tem, eu não consigo ver ele sem ter também, eu tenho que entregar a ele. Amém? Eu estou te falando isso antes de você alcançar a sua vitória. Você está falando para mim amém hoje,
E eu espero que a hora que você alcançar a tua vitória, você possa dizer amém com a mesma força que você está dizendo hoje. Aleluia, aplauda o Senhor. O que nós fizemos como família, eu, meu irmão, meu pai, essa semana, foi ofertar antecipadamente aquilo que nós vamos conquistar. Se é para dividir o que a gente vai conquistar, a gente já sabe o que vai conquistar. Antes de conquistar, nós já ofertamos e dividimos a nossa parte. Foi isso que nós fizemos. Foi esse o rema que Deus me deu. E você sabe que esse rema que Deus deu na minha vida, eu sei que foi um golpe nas trevas. Eu sei que foi uma machadada na cabeça do capeta. Porque isso é uma revelação de guerra. O despojo deve ser dividido igualmente. E eu posso dividir o despojo antes mesmo de conquistá-lo, se eu creio que eu vou conquistar. Aleluia! Isso é tremendo, isso é poderoso. Qual a espada que você tem tomado na tua mão? Qual a revelação que você possui da palavra na tua vida? Aleluia! Eu quero orar por você nessa noite. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar por você. Quer vir compartilhar? É melhor do que eu ler no papel, não é? É melhor você falar. A Zelinda teve uma visão e ela vai vir falar aqui. Eu vi uma mulher na cama. Sabe quando a gente vê essas histórias que realmente acontecem? Quando a pessoa fica anos desacordada na cama, acontece alguma doença, alguma coisa, e a família fica naquela expectativa a vida inteira quando aquela pessoa acorda. E eu vi uma mulher assim, que há anos estava numa cama, num hospital, desacordado. E o marido estava do lado, esperando que um dia ela acordasse. E ela abriu os olhos e acordou. E aí o marido ficou muito feliz, falou: eu te esperava antes que você acordasse. E o Espírito Santo foi muito claro que a mulher é a igreja. E o marido ali do lado, esperando que um dia ela se levante e acorde, é Cristo. Amém? Ela já estava casada, ela já estava salva, amém? Ela já tinha um noivo, ela já estava casada com seu marido, mas ela estava dormindo e o marido esperava, ansioso, que um dia ela acordasse. E nesses dias, baixo essas palavras, a noiva está acordando, amém? Amém. Deixa eu te dizer uma coisa. O propósito de Deus na minha vida, ainda que a gente caminhe como um corpo, o propósito de Deus na minha vida é diferente do teu. As áreas de conquista da minha vida são diferentes das tuas. Existem áreas que eu não vou conquistar, mas você vai conquistar, e nós fazemos parte do mesmo corpo. E a tua conquista vai ser bênção na minha vida, e a minha conquista vai ser bênção na tua vida. Mas para que isso aconteça, nós temos que arrancar da nossa vida essa mentalidade que é oriunda de uma raiz de iniquidade, que é fruto de uma geração egoísta, que tem inveja, que tem ciúme, que julga, que acusa, porque quando você faz isso, você não é participante da glória do teu irmão. Quando você faz isso, você não está apto a participar do despojo que é conquistado pelo teu irmão. Nessa noite, se há uma esposa, uma noiva que se levanta, ela precisa se levantar com uma mente curada, uma mente liberta. Nós somos um corpo, e pode ser que hoje você não esteja conquistando, mas eu conquisto por você. Pode ser que amanhã eu não esteja conquistando, mas você conquista por mim, porque nós avançamos como um corpo. Eu quero te dizer uma coisa: eu nunca participei de uma guerra como participei dessa semana. Vocês não têm noção como a guerra em corpo me trouxe força. Quando eu via todos os dias que eu não estava sozinho numa guerra, e chegava aqui 11 horas da noite, e aquele templo lotado de pessoas dispostas a guerrear, isso me fazia levantar a cada dia com a certeza que Deus me daria vitória. Aleluia! Aleluia! Essa igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Aleluia! Aleluia! Nessa noite existem duas orações. Eu quero orar por você que está em casa e que quer sair de uma vida de salvação e mergulhar no reino de Deus.
sair daquilo que você recebeu por graça e entrar em algo que necessita do teu esforço. Sair de uma mente religiosa e de estruturas que te prendem, para uma mente disposta a receber o novo de Deus. Sair de uma mente egoísta e entender o que é o corpo. Que o que você conquista tem que ser compartilhado com o outro, senão não tem sentido a sua vida. Se você deseja isso, se você que é um ministro está me assistindo e vive de pregações que já estão até emboloradas na sua gaveta, eu quero te dizer que essas pregações são as mesmas que estão trazendo a tua derrota. Rasga tudo agora, joga fora e permita que a próxima palavra sua seja algo que Deus revele no teu espírito. Porque se você não tiver vida, se você não tiver revelação, não existe espada. Fecha os teus olhos na sua casa. Depois do negócio pega com os que estão em casa. Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar libertação para cada pessoa que está nos assistindo pela internet. Pessoas escravas de estruturas mentais, escravas da religião. Pessoas que estão presas na salvação e acomodadas nisso, que possam ter coragem de ter o esforço de viver o reino de Deus, que possam entender a importância de viver em corpo, que não existe vida com Deus de reino sozinho dentro da sua casa, não existe evangelho virtual. Pai amado, liberta essa pessoa agora em nome de Jesus e traz revelação do Cristo ressuscitado sobre cada pessoa que está nos assistindo, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe.